217 Centro. Fone 3721-9979. Reparação Automotiva Guimarães. Bateu, riscou, amassou? Não se preocupe, temos a solução. Somos uma empresa especializada em todos os tipos de reparo. Estamos localizados na Avenida Presidente Venceslau Braz, 1594, pertinho do Clube da Alcoa. Nosso telefone é 35 3713 4424. Atendemos todas as seguradoras. Nos procure falando que ouviu a Mac Rádio e ganhe uma higienização de ar-condicionado. Mais Mac, mais Mac, mais rádio. Na Mac, você curte todas as novidades, na frente do mundo todo. Toda segunda, às 11 da manhã, você tem 1 hora de informações sobre estética, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Jussara Marrique apresenta Estética Day. É toda segunda, às 11 da manhã, aqui na Mac Rádio. A combinação perfeita. A combinação perfeita. Mac Rádio. De músicas. Chegou o Clube de Vantagens da nossa Santa Casa. Isso mesmo, fazendo uma doação de R$50, você se associa ao clube e recebe benefícios e vantagens exclusivas em dezenas de estabelecimentos de Poços de Caldas. Você, empresário, pode ser parceiro se associando também. Todo mundo ganha. A Mac Rádio abraça essa ideia. E você? Então, não fique de fora. Acesse santacasapc.colabore.org e faça sua doação ou entre em contato pelo número 3729-6123. Mac. Você está na Mac Rádio, transmitindo de Poços de Caldas, Brasil, 24 horas por dia, para o mundo inteiro ouvir. Está no ar pela Mac Rádio. Bate-papo com o Porto. Levando informações do nosso dia a dia. Agora o bate-papo é com o Porto. Aqui na Mac Rádio. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Hoje nós estamos com um convidado especial, vamos falar sobre turismo aqui na cidade de Poços de Caldas e também na nossa região, porque muitas pessoas, das cidades vizinhas também vêm para curtir aqui o feriado, o final de semana também na nossa cidade. Então é um prazer receber você aqui no nosso programa de hoje, né? Então não perca o programa que vai estar fera, né? Como diz o meu amigo Walter, o programa vai estar fera demais. Então faça a sua pergunta e acompanhe também pelas redes sociais aí o nosso programa, pelo o podcast, né? O iTunes e também pela Mac Rádio, macradio.com.br. Vou passar aqui a palavra para o nosso ilustre, né? Dar um alô aí para os nossos ouvintes. Meu amigo aí também. Eu acho que ele é, posso dizer assim, né? As pessoas talvez, que alguns podem ficar com ciúme, mas eu acho que ele é o ícone aqui da TV, rádio e de todo o meio de comunicação aqui da nossa cidade de Poços de Caldas e também região. Meu amigo Ideu Pereira, seja bem-vindo aqui à Mac Rádio. Como é que você tá, meu amigo? Boa tarde, Porto. Um abraço a você, a todos que nos assistem, nos acompanham, nos ouvem, ao Rodrigo. É um prazer muito grande estar aqui. Aliás, Rodrigo, você foi a primeira pessoa na imprensa que me convidou para uma entrevista logo depois que o prefeito nos anunciou como secretário municipal de turismo. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Vamos falar sobre turismo, claro, e eu agradeço também os elogios, porque afinal de contas, eu acho que eu sou um dos colaboradores da imprensa de Poços de Caldas. Trabalhei durante 20 anos na TV Poços. Foi um momento assim impressionante na minha vida, de crescimento, de aprendizado. Tenho trabalho desenvolvido com a TV Alterosa também. Já desenvolvi trabalho dentro da Rede Record e Rede Mais, dentro da TV Climatempo, mas o meu lugar é Poços de Caldas. Eu tenho muito prazer de falar que eu sou Poços Caldense.
há 19 anos a Câmara Municipal de Poços de Caldas nos concedeu esse honroso título e eu fico muito feliz de dizer que eu sou mais um Poços Caldense e estou aqui para trabalhar pela cidade de Poços de Caldas. Muito bem. Ideu, antes da gente começar o programa realmente, assim, quem é o Ideu? Pode contar um pouquinho pra gente? Uma boa pergunta. Você sabe que a gente fazia essa reflexão de vez em quando. Eu devia perguntar isso de vez em quando pra mim, sabe? Ainda bem que você perguntou, mas eu não estava preparado para dizer quem é o Ideu, porque é muito difícil a gente falar da gente mesmo, tá? Eu nasci em Juiz de Fora, fui criado em Belo Horizonte, moro em Poços de Caldas há mais de 33 anos. E com uma diferença assim, interessante com relação a essa diferença de onde nasceu e onde mora, porque eu decidi e resolvi morar em Poços de Caldas. Morava em Belo Horizonte, meu pai é militar, minha mãe é professora, então, portanto, a gente mudava muito. Eu morei em Montes Baixos, Juiz de Fora, Passos, Governador Valadares, e depois, quando eu tenho uma formação inicial de engenheiro, quando eu me formei, fui trabalhar na construtora Andrade Gutierrez. Era uma empreiteira, ainda é uma empreiteira muito grande e potente. E com isso também, como meu pai era militar e vivia transferido de um lugar para o outro, quando eu entrei numa empreiteira, eu comecei também a correr trecho. Fui morar no Rio Grande do Norte, fui morar no Maranhão. E numa das passagens por Poços de Caldas, eu conheci minha atual esposa, aliás, eu estou na primeira esposa, graças a Deus. E há 37 anos nós somos casados, temos 2 filhos, os 2 também são engenheiros, eletricistas. E eu tenho o maior orgulho de dizer que eu escolhi Poços de Caldas para morar. Por causa da minha esposa, por causa da qualidade de vida de Poços de Caldas e porque eu amo essa cidade. Olha, muito bem, tá vendo? Não foi tão difícil, hein, Deu? Às vezes a gente pensa assim, pô, o que eu vou falar da minha pessoa? Mas é legal, porque você tá falando aí, eu tava aproveitando para compartilhar o nosso programa aqui. Então eu vou dar uma enroladinha um pouquinho, viu, Ideu? Até terminar. Vai enrolando aqui, você quer que eu vou falando aqui? Eu falo. Isso, vai falando aí. Bom, então é o seguinte, conforme eu disse, a minha formação inicial como engenheiro. Trabalhei dentro da área de engenharia muitos e muitos anos. Trabalhando na Andrade Gutierrez, trabalhei em Belo Horizonte, empresas multinacionais. E num determinado momento, quando eu mudei para Poços de Caldas, eu vim trabalhar como engenheiro também. Num dado momento, surgiu a oportunidade, um convite para ir trabalhar na Rádio Cultura. E eu entrei no departamento da Rádio Cultura, departamento de esporte da Rádio Cultura, e por lá fiquei muitos anos. E da Rádio Cultura para a TV Poços foi um passo, foi uma continuidade. E fiquei na TV Poços durante 20 anos trabalhando na TV Poços. Eu entendo que foi uma mudança harmônica, sabe, Porto? De quando eu saí da Rádio Cultura e fui para a TV Poços. Durante o período que eu estive na Rádio Cultura, eu tive a oportunidade de acompanhar inúmeras edições do Campeonato Mineiro, acompanhando a Caldense, acompanhando o Campeonato Mineiro, acompanhando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Seleção Brasileira, etc, etc, etc. E isso me deu uma bagagem muito bacana para levar um esporte mais forte quando eu fui para a TV Poços. Tanto é que, em dado momento, na TV Poços nós tínhamos 3 programas de esporte. Tinha o da Caldense, o bate-bola e o tempo de esporte. Hoje perdura o tempo de esporte com a apresentação do competente apresentador Antônio Carlos Pereira, né? Participei do tempo de esporte por muitos e muitos anos. É um programa prazeroso de fazer, falar de esporte. Esporte sempre é muito gostoso de falar, né? E logicamente que a minha missão na TV Poços naquela época também era fortalecer o jornalismo. Legal. E o entretenimento. E é nisso que a TV Poços se destaca em relação às outras emissoras. Muito bem. Então vamos lá, meu amigo. Vamos. Entendeu? Já tá bombando de perguntas aqui. Pois não? Pelo menos já tem umas 15 perguntas aqui, viu? Isso é bom. Significa que você é uma pessoa muito querida, né? Aqui na cidade e região. Bondade sua. Opa, vamos lá. A maioria dos comerciantes aqui mandaram, eu fiz um resumo, né? Aqui, enquanto você estava dando uma explanada aí sobre a tua vida, né? O que é o Ideu, né? Quem é o Ideu, e depois deu um complemento até para
para eu dar um tempinho aqui para eu formular essa pergunta, né? Porque foram várias e sobre o mesmo assunto. Os comerciantes aqui, bares, restaurantes, eles reclamam muito dos eventos que são feitos atrás do Palace e em épocas de feriados, né? Final de semana e feriados. Eles falaram assim, poxa, tudo bem, tá trazendo novidades e tal, mas por que não fazer isso em época diferente, sem ser época de feriado? Porque justamente é nessa época que a gente ganha o nosso dinheiro. Olha, essa pergunta eu acho que ela é extremamente pertinente, viu, Porto? Porque a maioria dos eventos que acontecem atrás do Palace são produzidos através de solicitação de pessoas, inclusive de fora da cidade. E se há de convir comigo que aquele que tem um estabelecimento aqui sente na pele o esvaziamento do seu estabelecimento. Então tem que ser dosado. Eu acho que a palavra de ordem nesse caso é equilíbrio. Muito equilíbrio. O excesso de eventos, principalmente ali atrás do Palace, ou até durante alguns espaços que a cidade propõe, que competem com aqueles que estão estabelecidos aqui, tem que ser dosado. Tem que haver um ponto de equilíbrio para que não haja prejuízo. Como cidade turística, e eu conheço muitas cidades turísticas no Brasil e até fora do país, eu entendo que isso é necessário. Traz divisa, traz turista, traz uma série de vantagens para a cidade. Mas tem que ter o equilíbrio para que aquele que recolhe imposto aqui, que dá emprego aqui, também não sinta o esvaziamento do seu estabelecimento, conforme eu disse anteriormente. Então, a palavra de ordem é dosar, ter cuidado e principalmente evitar o excesso. Muito bem. Desculpa, só complementando, independente de ser feriado ou não. Não, legal. Eu acho que tem que ter um bom senso realmente, né? E com relação Oi, Ideu, quais os planos, assim, eu vou até antecipar essa pergunta, quais os seus planos para o turismo aqui em Poços de Caldas? Assim, o que a população pode esperar do Ideu? Bom, na verdade é uma pergunta só, porque meus planos vão de encontro ao anseio da sociedade pós-caldense. Bom, vamos partir do princípio seguinte: nós somos uma cidade especificamente turística e termal. Então, o que nós temos para oferecer, principalmente para o turista, são as nossas riquezas naturais, do que eu disse anteriormente. Então, nós temos 2 planos de ação. E são 2 planos distintos, mas que se convergem no final. O primeiro plano é vender a grife Poços de Caldas lá fora. Porque Poços de Caldas é uma grife. Aonde você for, você vai encontrar alguém. Quando você diz que é de Poços de Caldas, fala assim: se eu não conheço, tenho vontade de conhecer. Então, Poços de Caldas não é aquela cidade que fala assim: Poços de Caldas, o que é isso? Não, todos conhecem, até fora do país. Já fiz esse teste. Então, todos conhecem Poços de Caldas. Então, vender a grife Poços de Caldas lá fora não é simplesmente levar só o nome, é levar que Poços de Caldas é um bom lugar para o turismo. Nós estamos passando por um período em que o turismo para o exterior, ele foi um pouco, aliás, bastante desviado para o turismo interno. Então, é um bom momento de vender o nome Poços de Caldas lá fora. O segundo plano de ação é exatamente você promover que os nossos pontos turísticos, que a cidade esteja preparada para receber o turista. É como você convidar alguém para ir na sua casa, você tem que estar com a casa arrumada. Então, esse é o segundo passo, mas que anda cronologicamente no mesmo ponto, com a venda da grife Poços de Caldas lá fora. Como é que você vende a grife Poços de Caldas lá fora? Através de encontro com empresários do ramo de turismo. Você vende o nome Poços de Caldas lá fora com órgãos governamentais, tá, que cuidam de turismo, com empresas que tratam de turismo. E como é que você consegue resolver para que seus pontos turísticos estejam em perfeitas condições? Existem 2 caminhos. O primeiro, a própria prefeitura cuidar dos pontos turísticos. Eu entendo que hoje precisa de uma atenção especial e não é por falta de cuidado ou falta de atenção do poder público, não. É que realmente a prefeitura passa por um momento difícil financeiro, passou por momentos piores ainda, quando houve
a falta de repasse do governo estadual e, logicamente, que isso afeta todo o serviço municipal. Então, são esses dois planos de ação, basicamente, que a gente pretende desenvolver na Secretaria Municipal de Turismo. Deixando claro que eu estou secretário de Turismo para servir a essa cidade, devolver pelo menos um pouco do muito que eu recebi dela. Então, portanto, com muito carinho a gente vai desenvolver esse trabalho. Você está falando uma coisa que realmente tem que ser feito, né? Eu também viajo bastante, né? Inclusive, você vê, eu fui no Beach Park agora, tem uns 4 meses atrás, com as minhas filhas. Fortaleza. Aí você vai no barzinho à noite e tal. Quem é de São Paulo? Quem é do Paraná? Quem é de Minas? Aí o cara me escolheu pra... Não sei se foi felicidade ou infelicidade, que eu sou tímido, né? Aí o cara, não, vem aqui no palco, já puxou. Isso foi lá no Beach Park ou foi em Fortaleza? Fortaleza. No show do Tirulipa? Não era. E aí... era um bar, era música, era rock, né? Uhum. Eu gosto de rock e eu sou meio eclético, né? Gosto de tudo, mas nesse dia realmente era uma banda, era um cover, né? E uma banda que eu gosto. Sim. E aí o cara, vem aqui e tal, eu não queria, aí as minhas filhas, não, vai lá papai, vai, aquela loucura toda, eu fui lá. Mas de que cidade que você é? Eu falei, olha, sou de Poços de Caldas, cidade... Aí cidade maravilhosa, águas deliciosas e tudo mais. O cara falou assim, aí levantou um monte de gente, então eu conheço Poços, não sei o quê, gente do Rio de Janeiro. Não é de arrepiar? Eu fiquei ali e falei, gente do céu, olha só. E sem fazer propaganda, né? Agora, por que Poços de Caldas, aproveitando, né, não está no mapa do Brasil? Poços de Caldas está no mapa do Brasil. O que precisa é vender mais o nome Agrifo Poços de Caldas lá. Isso aí. Lá fora. Porque isso que você falou, esse depoimento, isso é muito importante, porque eu já passei por isso também em vários lugares. Conheço todo o Nordeste, praticamente quase todo o país, porque todo é impossível. Uhum. Mas a gente percebe claramente isso. Poços de Caldas é uma cidade que está no mapa do Brasil. Precisa ser mais bem trabalhada? Com um trabalho árduo, assim, constante principalmente, sim, lógico, quanto mais, melhor. Porque isso que você falou, essa experiência que você passou, é interessante, que eu também já passei por essa experiência. Quando você chega num lugar que você fala que é de Poços de Caldas, você quer ver? Vou te fazer um exemplo muito mais simples do que isso. Você não precisa de ir no show, não. Tá? Você vai em Maceió, você vai fazer a ficha de cadastro de entrada de registro de check-in no hotel. Quando você põe lá Poços de Caldas, o recepcionista fala, nossa, é de Poços de Caldas? Já cresce o olho. Muda o tratamento. Olha só que coisa interessante. Ele começa a te tratar como uma pessoa que veio de uma cidade importante, né? Você não veio de qualquer cidade, você veio de Poços de Caldas. Então, isso é muito bacana. Tem uma vez até que eu estava conversando com o Raul Gil, lá na época ele estava na Rede Record, e conversando com o Raul Gil, ele nos recebeu lá, fomos fazer uma entrevista com ele, aí ele falou uma coisa que me marcou muito, e eu nem lembrava que eu ia contar isso aqui hoje, estou contando para você, viu, Porto? Opa! E ele falou assim, vocês são de Poços de Caldas. Olha, dá até água na boca de falar Poços de Caldas. Você vê que coisa maravilhosa, não é bacana? Né? Poxa. Então é assim. Muito bem. Olha só. Você vai ficar doido com esse celular. Enquanto você estava aqui, mas é importante até para prestigiar você, porque a gente tem que... Você vem aqui, você é a estrela, né? Não. Eu apenas sou... eu sou só coadjuvante. Nada, a gente aqui, você que é, né? A importância da pessoa é você, o importante aqui é você. E o público, lógico. Porque sem os dois, não haveria aqui a Mac Rádio. Perfeitamente. Né? Tem que ter alguém nos ouvindo. É, isso aí. Nós não estamos só nós três aqui, eu, você e o Rodrigo, não. É, isso aí. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. A questão das privatizações dos pontos turísticos. Você acha que nessa questão ainda vai ser privatizado a algum ponto? São duas perguntas, né? Terceira pergunta na mesma. Isso foi de um ouvinte, ele caprichou nessa. Sendo que já está há 2 anos tentando e até agora nada. Bom, vamos por parte. Eu entendo que privatização, que a gente chama de PPP. Isso. Né? É uma parceria pública. Agora privada. Parei com o celular, viu? Parceria público-privado. O que é isso?
é o poder público contratando com o poder privado para que possa conceder para dar a concessão de explorar, no caso ponto turístico, por um determinado período. Logicamente que essa empresa privada investe nesse ponto turístico, mas nós estamos falando aqui coletivamente em vários pontos turísticos de Poços de Caldas, tá? E que ele possa dar para esses pontos turísticos uma reforma que seja para beneficiar os pontos, manutenção dos pontos, torná-los atraentes para os turistas. É uma saída inteligentíssima, porque o poder público, eu entendo, ele tem que ter algumas prioridades que eu digo que são, bom, para nós turismo é prioridade, mas existem outras prioridades que são importantes, assim como saúde, educação, segurança, etc. Então, o que acontece? Quando você privatiza os pontos turísticos, você continua tendo os pontos turísticos para você, gera renda para a cidade oriundos dos pontos turísticos, e esses pontos turísticos passam a ter uma administração privada. Só que com uma prestação de conta ao poder público. Por que demorou até agora? Eu não tenho essa resposta para você, mas eu sei que o projeto já existe. Eu sei que esse projeto já foi enviado para a Câmara Municipal. A Câmara Municipal fez algumas observações no projeto, devolveu ao Executivo. Eu quero aqui deixar claro que são coisas normais de tramitação de projetos. Devolveu o projeto para o Executivo para que fizesse alguns ajustes no projeto, para que devolva à Câmara para ser apreciado. Por quê? Porque os pontos turísticos são públicos, tá? Então a Câmara tem que apreciar e aprovar. Aprovado o projeto, ele volta para o Executivo para que possa abrir uma licitação para a exploração temporária desses pontos turísticos. Então, é uma solução muito inteligente. Você que viaja muito, conforme você disse, isso é feito em todo o estado, em várias cidades, em vários países do mundo. E é um projeto PPP que funciona perfeitamente bem, onde todas as partes ganham. O município ganha, o turista ganha, tá? E, logicamente, o poder público ganha. Eu acho, Ideu, que realmente eu não vejo outra saída, né? Não terceirizar. Agora, você acha que em algum ponto vai ser concretizado essa privatização ainda este ano? É que eu não posso prever qual o prazo de tramitação desse projeto e aprovação dele, porque depende de algumas análises, conforme eu disse, pelo Poder Executivo e, lógico, pelo Poder Legislativo, que é a Câmara Municipal. Então não dá para prever, mas o projeto já está tramitando. Concorda comigo que é melhor do que não ter projeto nenhum? Claro, Não é verdade? Então, quer dizer, já está caminhando. Agora, se você me perguntar qual a sua previsão desse projeto está em prática, eu acredito que até na metade do ano que vem. Isso é uma previsão otimista, tá? Agora, se por acaso atrasar um pouco mais do que isso, porque tem todo um processo licitatório, participam empresas questionam o processo licitatório com relação à participação das empresas concorrentes. Isso é uma coisa natural do processo licitatório. O poder público é assim, tá? Mas pelo menos existe nesse contexto todo uma coisa importante: transparência. Legal. Gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Você está ouvindo Bate-Papo com o Porto. E daqui a pouco tem mais. Transmitindo do lugar mais alto do pódio. MAC Rádio. Educação à distância da Uninter é nota máxima na avaliação do MEC e marca mais lembrada no segmento. São 5 alunos com a maior nota no ENAD. Primeiro lugar em um grande prêmio de inovação, melhor jornalismo experimental da região sul, aprovações em concursos e excelentes colocações no mercado.
Essas vitórias mostram que a qualidade Uninter tem a ver com você. Vence a mudança. Uninter Poços de Caldas, Rua Santa Catarina 717 Centro. Fone 3721-9979. Uninter. Nueva Imóveis. São 8 anos de jornada entendendo o que o mercado local necessita, buscando alternativas, estudando possibilidades e principalmente visando proporcionar o melhor conforto e transparência num dos momentos mais cruciais de nossas vidas, a sonhada compra de um imóvel. Os resultados são uma sede central única em estrutura, uma filial no shopping com atendimento exclusivo diário e até às 22 horas e a maior e mais especializada equipe de consultores da região. Nueva Imóveis. Não somos os únicos, mas com certeza somos uma nova atitude imobiliária. Rua Minas Gerais 304, Centro de Poços. Telefone 3722-8833. 3722-8833. Nueva Imóveis. Tudo que é bom está aqui. Liga na MAC. O mundo ideal para o varejo é aquele em que toda a necessidade de tecnologia é suprida em um só lugar. Na Tecno Imports Revenda Exclusiva Bematec é assim. Soluções completas em tecnologia para o varejo, sistemas de gestão, equipamentos, capacitação e assistência técnica. Ligue para a Tecno Imports e conheça as melhores soluções em automação comercial. Simples, acessível e justa. Em Poços de Caldas, ligue 3722-4400. Em São João da Boa Vista, 3631-7999. Atenção, você que é fã de Rambo. O trailer completo de Rambo até o fim será disponibilizado no próximo dia 20 de agosto. Quem garante é o astro Sylvester Stallone. O longa deve estrear nos cinemas no próximo dia 19 de setembro, com direção de Adrian Gruber, o mesmo de Rota de Fuga. Rapidinha! Daqui a pouco tem mais. A combinação perfeita. A combinação perfeita. MAC Rádio de Músicas. Toda segunda, às 11 da manhã, você tem 1 hora de informações sobre estética, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Jussara Marric apresenta Estética Day. É toda segunda, às 11 da manhã, aqui na MAC Rádio. O futuro do rádio. É o que a MAC Rádio faz hoje. Chegou o Clube de Vantagens da nossa Santa Casa. Isso mesmo! Fazendo uma doação de R$50, você se associa ao clube e recebe benefícios e vantagens exclusivas em dezenas de estabelecimentos de Poços de Caldas. Você, empresário, pode ser parceiro se associando também. Todo mundo ganha. A MAC Rádio abraça essa ideia. E você? Então, não fique de fora. Acesse santacasapc.colabore.org e faça a sua doação ou entre em contato pelo número 3729-6123. Tudo que é bom está aqui. Liga na MAC. Voltamos com ele. Bate-papo com o Porto. Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta. Olha só, eu não falei no início do programa justamente para chamar a atenção, né, de todos vocês aí, os ouvintes. Nós estamos reestilizamos, né, Rodrigo, aí o programa hoje, programa totalmente novo. Não perca aí vai até o final, não perca o programa, porque nós temos a Opinião do Porto, é um quadro novo, onde o negócio vai pegar fogo aqui, hein? Os bombeiros já estão aqui ao lado, preparados, porque vai ser fera aí o programa, viu, Ideu? Brigada de incêndio, né? Pena que você vai embora, viu? Eu tenho dentista, né, Porto? Aliás, você é Porto de Portugal ou Porto de Porto Seguro? De Portugal mesmo, de Portugal. Beleza. Meu amigo, é o seguinte, né? Mas falando aqui ainda para as nossas ouvintes, de modo geral, o programa tá com música nova, né? Toda a trilha sonora aí, o nosso amigo Rodrigo aqui, que foi o mestre aqui nessa sintonia aí, justamente para trazer o melhor para você que está aqui nos ouvindo e dando prazer, né? Porque sem você nós não estaríamos aqui, né? Ideu, tem o dono da rádio aqui, o senhor Fernando, né? Tá fazendo uma pergunta. Agora eu vou ter que usar o WhatsApp, viu? Porque ele, claro, né? Ele tá perguntando o seguinte:
Olha, fala para o Ideu que a Uninter é o único centro universitário de Poços de Caldas com turismo hoje e também jornalismo aqui em Poços e região. Olha só que legal. Bom, primeiro eu quero dar um abraço bem apertado no Fernando da Uninter. Gosto muito do Fernando. O Fernando é um grande parceiro e essa informação eu já tinha. E eu acho que é uma informação extremamente importante. Eu já conversei sobre isso com o Fernando. Porque nas universidades aqui em Poços de Caldas, nenhuma delas tem um curso de turismo. Havia um curso de turismo na PUC que não existe mais. E nós somos uma cidade puramente turística, conforme eu disse lá no começo do programa. Você se lembra muito bem, né, Porto? Eu lembro. Então, eu acho que o turismo... Quando eu falo acho, vamos transformar por... Eu entendo que o turismo tem que ser tratado por profissionais. E profissional de turismo tem que estudar numa faculdade de turismo. Profissional de jornalismo tem que estudar numa faculdade de jornalismo. Especificamente sobre turismo, ele tem que entender tudo sobre o turismo. E turismo é uma das atividades terciárias mais importantes que existe no mundo. Posso te dar alguns números aqui, por exemplo. Opa! O turismo gera aproximadamente 170 milhões de empregos diretos e indiretos. O turismo gera uma renda de 4 trilhões de dólares ano. Que maravilha, hein? Tem que ser tratado profissionalmente, o turismo. Com relação ao jornalismo, eu entendo que o jornalismo é tão importante para aquele que exerce a profissão, porque o jornalista vai para o campo de trabalho, talvez seja a profissão mais eclética que existe. Ele tem que falar de tudo. Saúde, medicina, agronomia, pecuária, tudo que engloba tudo, né? Tudo, tá? E quando ele vai para a faculdade, ele não vai para aprender a fazer um stand-up, escrever uma pauta, uma apresentação. Ele vai para aprender principalmente cultura. Ele vai aprender português, vai aprender geografia, vai aprender história do Brasil e história do mundo e vai aprender cultura, tá? Então o jornalista é uma ferramenta muito importante. Então ele tem que ter um curso que o prepare para isso e não só para... Aliás, eu até acho, já conversei com jornalistas renomados e, assim, por exemplo, o caso do recente falecido Paulo Henrique Amorim, que o jornalista tem que ser mais chão de fábrica. O jornalista, ele passa a ser, quando ele faz uma passagem e se mostra no vídeo, ele começa a virar artista. Eu acho que o jornalista ele tem que ser aquele que passa a notícia. Ele tem que fazer a passagem obrigatoriamente para colocar a transposição entre um ponto e o outro. Mas não é essa a função do jornalista. É sim transmitir a notícia. Então, eu quero deixar um grande abraço ao Fernando, parabenizá-lo por ter esses 2 cursos importantíssimos aqui na Uninter. Isso é de suprema importância e eu acho que essa divulgação também é muito importante. Se você vai trabalhar com turismo, se você tem aptidão para trabalhar com turismo, faça um curso de turismo. Se você tem aptidão para para ser jornalista, faça um curso de jornalista. Mesmo que você já esteja na profissão, se especialize, estude, aprenda, ou seja, cresça dentro da sua profissão. E eu vou pegar um gancho dessa sua colocação aí, também da pergunta da colocação do Fernando. Você pretende fazer parcerias com no caso agora da Uninter ou qualquer outra universidade que tenha esse curso para que os estudantes participem no recebimento do turista em Poços de Caldas? É uma forma de você mudar a cara, eu entendo que é a forma de você mudar a cara do turismo, porque quando você vai numa cidade, você como já viajou e viaja, você é recebido por pessoas capacitadas, treinadas, sabe orientar, super educadas, né? O que você pretende fazer alguma coisa nesse sentido? Primeiro, quero só dizer o seguinte, estou chegando agora. Não, sim. Preciso avaliar com muito cuidado como pode ser feita essa parceria. Porque eu entendo que essa parceria é muito importante. Afinal de contas, se você tem aqui uma... Que os hotéis vão ganhar, né? Todos ganharão. Todos ganharão. Não só para capacitar novos agentes, como para capacitar os atuais agentes. Então, eu acho uma parceria de fundamental importância.
tá? Porque quando a PUC tinha o curso de turismo, existia essa parceria. E essa parceria era muito importante. E eu acho que essa reativação da parceria é de fundamental importância. Vou repetir, como eu estou chegando agora, eu tenho que me situar como é que pode ser feita essa parceria. De que forma que essa parceria, se ela é onerosa ou não, se essa parceria é uma forma de graduar aqueles que estão sendo graduados aqui, se essa parceria basicamente é espontânea, uma via de mão dupla, como que ela pode ser feita. E aí sim, caminharmos juntos. Legal, e mais um gancho aqui. Não é de direita nem de esquerda, hein? Eu também te peguei. Essa desse gancho aí é o seguinte: como é que você entende, como é que você vê a questão dos hotéis? Porque também é uma reclamação dos comerciantes. Eu tenho conversado com vários andando aí nas ruas, que os hotéis, poxa, querem tudo concentrar neles. Com relação à meia pensão, eles falam assim, já tem área de lazer lá, tal. Custa também deixar o turista conhecer a culinária, né, as diversas culinárias da nossa região. Só que como o hotel, segundo eles, força, né, no pacote, né, o termo forçar entre aspas, né? Mas da forma que é colocado, justamente para pegar a meia pensão. Como é que você vê isso? Você tem algum plano também, futuramente? Bom, quem tem que decidir isso é a Associação dos Hoteleiros. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte: existem muitos hóspedes que preferem, às vezes, a pensão completa. Por exemplo, hóspedes, às vezes, da terceira idade, que às vezes não tem disposição para sair do hotel, para procurar um restaurante fora. Mas eu acho que tem que ser uma opção do hóspede. Tá? Em alguns lugares que eu conheço, por exemplo, vou citar alguns lugares Campos que é bem Jordão, próximo da gente aqui. Aliás, dois exemplos muito claros. Um é Campos do Jordão, conforme você está me indicando, e o outro é Águas de Lindóia. Águas de Lindóia, todos os hotéis são oferecidos com pensão completa. Tá? É característica da cidade. Tá? E Campos do Jordão já não é. Já não é. Campos do Jordão, raramente você no começo era assim, né? Isso não é da minha época, mas desde que eu comecei a frequentar, nunca teve. Eu pesquisei. Tá, obrigado. Então, o que acontece? Isso é característica de Águas de Lindóia, de oferecer pensão completa. Não é para o hóspede ficar confinado dentro do hotel, não é isso, não. Faz parte do pacote, já é assim. Principalmente para o turista da terceira idade, principalmente, para aqueles grupos de convenção, que eles terminam logo a convenção e logo em seguida já vão para o jantar dançante que seja. Então o que acontece? Isso é característica de cada cidade. Mudar essa filosofia é mudar também a filosofia do turista que vem para cá. Então isso envolve setores, tem que ser discutido com muito cuidado, e eu não vejo nos hoteleiros, nos proprietários de hotel, aquela intenção de segurar o hóspede para que ele tome as refeições no hotel. Às vezes é o próprio hóspede que solicita. Agora, uma hotelaria de alta qualidade, ela tem que oferecer a refeição para o hóspede. Se você chegar no hotel, eu te pergunto, Porto, você que viaja muito, você chega no hotel às 2 horas da manhã, viajou o dia inteiro e às vezes a sua conexão atrasou, você chega às 2 horas da manhã. Você vai sair do hotel procurar um restaurante na esquina? Não vai, né? Você tá cansado, você quer tomar um banho, comer alguma coisa e dormir. Pro outro dia, pegar firme, né? Tá, agora desculpa, eu não tô invertendo o ônus da causa e te perguntando. Tranquilo. Tô te colocando numa outra situação. Quando você chega numa cidade, assim, tipo como você foi para Fortaleza, o que você quer fazer? Você quer conhecer os sabores do local. Sim. Não é verdade? Verdade. Aí sim você fica no hotel e vai saborear os restaurantes que tem lá. Aliás, ótimos restaurantes que tem em Fortaleza. Então o que acontece? Você muda também o ônus da causa. Então, cada lugar, cada hóspede tem sua própria característica e a gente tem que respeitar isso. Aí eu acho que você respondeu bem, né? Aí, eu não vou citar o nome das pessoas, porque pediram para não citar, ou né? não, mas a gente entende que é uma pergunta genérica. Né? Mas tanto do hoteleiro quanto do comerciante. Mas eu prefiro, como eles pediram, Porto, não fala o nome e tal, né? Mas é um problema que eles cobram isso já há muito tempo, segundo eles. Já, né?
Então tá aí, você já fica sabendo aí do problema. Então, a minha opinião, fazendo um resumo geral do que eu estou te falando, eu acho que a característica tem que ser feita a partir do ponto da reserva, saber o que o hóspede quer da cidade. Tem hóspede que vai pro hotel e não quer sair do hotel. Tem hóspede que vai pro hotel e só quer pro hotel para dormir. Legal, respondido aí, gente. Olha só, a Liliana Oliveira, ela tá perguntando o seguinte: o senhor está assumindo a Secretaria de Turismo, o que vê, talvez seja, o que o senhor vê com prioridade? Qual é a prioridade que o senhor vê? Pois é, eu acho que essa pergunta foi lá atrás respondida, quando eu disse que prioridade para Poços de Caldas com relação ao turismo é vender a grife Poços de Caldas lá fora e melhorar os nossos pontos turísticos para receber o turista aqui na nossa casa. Legal. O Rildo Gonçalves tá falando o seguinte: olha, eu estou visitando uma cidade essa semana, não falou qual a cidade, e as praças principais são fechadas com grades. Por que Poços de Caldas não fazer o mesmo? As nossas praças são lindas. Os nossos jardins são maravilhosos. Se você cobrir, ou melhor, tampar os nossos jardins com grades, eu acho que a gente perde toda essa beleza natural espontânea, tá? Se você já teve a oportunidade de estar no último andar do Palace Hotel e olhar para aquela praça Pedro Afonso Junqueira ou para a praça Pedro Sanches, eu estou falando assim, uma vista do alto, que hoje tem um drone que você pode pegar essas imagens, né? Você vai ver que lindas que são projetadas, são maravilhosas. Então, por que tampar com grade? E além do que, nós estamos falando de um patrimônio histórico. Existem regras, tá? O Condefat cuida disso. Não pode se colocar grade fixa, estou falando de grade fixa, para tampar essa beleza toda ou desconfigurar o nosso patrimônio. O Rildo tá respondido aí, talvez ele não tenha falado o porquê de fazer isso, né? Eu acho, talvez... Mas já houve situações de ter que colocar o gradil talvez temporário para não estragar a grama. Em épocas de festas em que existe uma incidência maior de pessoas, porque às vezes o acúmulo de pessoas pode danificar as praças. Entendi. E não estou falando de grama, estou falando de flores. De flores mesmo, né? De flores, de gramado, de beleza, de todo um paisagismo, né? Então, eu sou a favor quando existe aglomeração de pessoas em épocas específicas. De grades permanentes, eu não sou a favor. Sobre a questão do trem, tem alguma novidade? E o que você acha sobre isso? Existe a possibilidade do trem turístico, a princípio, partir lá da estação da CBA e descer a serra, tá? Eu acho que é um tipo de turismo que atrai muita gente. Lá em Campos do Jordão mesmo tem um trenzinho. Tem um trenzinho. Que vai para São Bento, Sapucaí, se não me engano. É isso mesmo. É isso mesmo? Você pode me lembrar? Uhum. E vive lotado, cheio. E é uma aventura bacana. Porque circula na cidade ali, na principal. Exato. E o turista gosta dos hotéis escolhendo. Quer ver outro lugar? Eu também estive produzindo um programa de turismo em Curitiba. Tem um trem que sai de Curitiba, vai até Morretes. Desce a Serra do Mar. É um passeio maravilhoso. Seria tão maravilhoso quanto esse trem turístico de Poços de Caldas. Só que nós temos que lembrar que é aí um investimento que não é um investimento do município. É um investimento maior, é um investimento do governo do estado, possivelmente do governo federal. Então não depende só da única e exclusiva vontade do seu prefeito Sérgio Azevedo. Depende, logicamente, do apoio do governo estadual e federal. Se nós tivéssemos um deputado federal aqui na nossa cidade, né? Aliás, da nossa cidade, talvez seria mais fácil, né? Bom, na verdade, o ano passado, melhor me dizendo, antes da última eleição para deputado, o prefeito Sérgio Azevedo não tinha o apoio de um deputado federal e nem de um deputado estadual da cidade, né? Passou uma dificuldade grande aí, né? Sim, inclusive, eu me lembro do prefeito dizer para mim que por muitas vezes ele protocolou solicitação de reunião de trabalho com o governador e não foi nem recebido, tá? E às vezes precisa de ter um deputado federal ou estadual para amparar e dar apoio às ações do prefeito.
E eu entendo que Poços de Caldas hoje, pelo menos tem um representante nascido aqui, que é o Mauro Henrique Tramonte, que, aliás, foi o deputado mais bem votado da história de Minas Gerais. 516 mil votos. Então, portanto, hoje o prefeito tem o apoio de um deputado natural de Poços de Caldas. O ideal é que tivesse um deputado federal também. Legal. Tem outra pergunta aqui, Deu. Na verdade, fizeram 3 perguntas numa só, mas 2 já foram respondidas. Eu vou fazer a terceira só na mesma pergunta. Você se vê como um técnico do turismo? Na verdade, 2, né? Como os funcionários e os hoteleiros estão vendo a sua chegada? Vamos por parte. Tinha mais 2, eu já cortei porque você não respondeu. Vamos por parte. Primeiro é o seguinte, o meu convite para assumir a Secretaria Municipal de Turismo foi um convite técnico, não foi um convite político, tá? Então, eu me vejo como um técnico do setor, tá? Eu me vejo como um convite político, perdão, desculpa, deixa eu voltar a fita aqui. Eu me vejo como um convite técnico, tá certo? Para exercer uma função técnica à frente da secretaria. Desculpa aí o... Não, tranquilo. Ao vivo é assim mesmo, né? Isso chama ato falho. Bom, e como os hoteleiros me veem, como o sindicato do comércio, como o sindicato dos bares, restaurantes similares me veem, eu recebi muitas mensagens de apoio. Eles têm uma esperança no trabalho. E eu também tenho que corresponder a essa confiança, a essa esperança. Afinal de contas, é a minha esperança e é a minha esperança que eu consiga realizar meu trabalho, que a gente consiga fazer de Poços de Caldas uma cidade melhor com relação ao receptivo de turismo, que a gente consiga fazer de Poços de Caldas uma cidade mais bem vendida lá fora. Afinal de contas, conforme eu disse anteriormente, é um dos setores terciários que mais giram capital, emprego e renda no mundo. Por que Poços de Caldas não incluído nesse rol de cidades? Concordo plenamente, viu? Eu, né, vou dar até meu depoimento aqui, né? Talvez não devesse, mas eu acredito muito na sua pessoa, viu, Ideu? Você é uma pessoa vivida. Pô, se tiver apoio aí da sua equipe, de modo geral, né? Que do prefeito eu sei que você tem, ele é um cara que quando ele põe um foco numa coisa, ele faz. Mesmo que pessoas não gostem, mas vai lá e faz, né? Então eu tenho certeza que você está com uma equipe boa, né? Acho que muitos servidores aí que eu conheço, alguns são pessoas competentes, né? Então não vou citar nomes aqui para não, porque pode ser que eu esqueça algum aí, né? E aí as pessoas ficam chateadas, mas eu tenho certeza que você vai trazer bons frutos para Poços de Caldas, viu? Eu agradeço a gentileza e a generosidade das suas palavras. Afinal de contas, pelo pouco tempo, sim, de amizade, criamos uma empatia muito grande. E foi esse depoimento seu espontâneo me deixa extremamente emocionado, viu, Porto? Porque, afinal de contas, eu estou chegando agora. E estou sendo muito bem recebido. E eu também sei que quando você gentilmente me diz que espera melhor de mim, só aumenta a minha responsabilidade. E eu fico muito grato por isso. Agora, com relação à equipe da Secretaria Municipal de Turismo, ela é composta por pessoas extremamente capacitadas. É uma equipe já pronta, coesa, equipe de servidores que estão lá há mais de 20 anos, sabem muito bem o que fazem. Então, a equipe é excelente. Tá? Eu estou indo humildemente somar o meu trabalho ao trabalho deles. Basicamente, é essa a função do secretário: saber coordenar o trabalho, saber onde que ele deve colocar as suas energias, e é isso que eu procuro fazer. Agradeço gentilmente esses elogios simpáticos seus e te digo mais, sabe, Porto? A vontade de doar, a vontade de trabalhar e principalmente de promover a nossa querida Poços de Caldas. Isso será feito, eu tenho certeza, viu? Agora nós vamos falar dos nossos pontos turísticos, né? Nós temos vários aí, Ideu. Eu vou dar só uma... Mas antes, vamos para um rápido intervalo pra gente fechar o terceiro bloco. E lembrando que você tem dentista, né, rapaz? Eu não posso deixar você perder o dentista, senão você vai brigar comigo. Justificativo para os seus telespectadores ali, né? Aquele aparelhinho ali. Isso. E os seus ouvintes, né?
É o seguinte, quando você me convidou, vou repetir, foi o primeiro convite que eu recebi para estar dando uma entrevista depois de anunciado como secretário de turismo. E nesse meio tempo, eu tive um problema, uma incorrência, que eu tenho dentista agora. Aliás, eu estou atrasado, daqui a pouco eu ligo para ele no intervalo aqui para pedir, para segurar um pouquinho mais para mim. Só temos 4 perguntas, eu vou cortar algumas para a gente poder, tá? Então, o nosso técnico aqui já mandou ir direto, até para não... É ele que manda, né? Ele que manda aqui, ó. Já sopraram aqui no ouvido aqui, ó. Vai direto. Então vamos lá. Não, só para lembrar, né, o Ideu aqui, nós temos o Santuário da Mãe Rainha, que é um espaço realmente, aliás, relativamente até novo, né, em Poços de Caldas. Temos o Recanto Japonês, que está sendo construído, né, novamente, porque teve um incêndio. Os vândalos foram lá e queimaram, né? Temos o teleférico, o Cristo Redentor, Cachoeira do Véu das Noivas, Fonte dos Amores, a Basílica de Nossa Senhora da Saúde, que é a Igreja Matriz, e a Cascata das Antas, e também o Palace, a rampa do Voo Livres. Mas voltando ao Palace que você falou, eu entrei uma vez, eu fiquei assim, o queixo caiu, que realmente é um lugar lindo, né? E ali deveria ser muito mais explorado, eu não sei se pode ou não, até por conta da conservação, mas que é um lugar maravilhoso. Eu, se pudesse, eu ia lá todos os dias, porque você olha aquilo, deve ter uma história, você sente os bons fluidos ali. Nós estamos falando do Palace Cassino. Isso. O Palace Cassino é um ponto de referência. Não é da cidade, ele é do governo do estado, ele tem uma concessão de exploração, é basicamente uma PPP. Olha o estado que ele está hoje. Foi totalmente reformado, aos moldes da sua originalidade. Isso é um exemplo de PPP. E entrega para a exploração por tempo determinado para uma determinada empresa. Então, isso é muito importante. Você citou todos esses pontos turísticos. Eu te digo que todos esses pontos turísticos merecem uma atenção especial e específica para cada um. Aí nós voltamos no assunto da PPP. Será que o município hoje teria condições, verba suficiente e tempo suficiente para recondicionar todos eles e deixar numa situação de não haver nenhum detalhe a ser mudado? Agora eu vou te dar um exemplo. Você sabe muito bem que eu tenho um programa de turismo, eu viajo o Brasil, o mundo inteiro com esse programa de turismo, que é um assunto à parte, mas recentemente eu fui gravar em Conservatório e Vassouras, no estado do Rio de Janeiro. Quando eu fui a uma fazenda, chama Fazenda do Secretário, paga-se R$ 75,00 para entrar na fazenda, por pessoa. Se você for observar, é um valor extremamente significativo. Mas eu não vi ninguém sair de lá insatisfeito. Pelo que viu, pela beleza, pela conservação, pela história que participou lá dentro. Entendeu? Então, é isso que eu estou te dizendo com o PPP. Porque, geralmente, quem paga para entrar num ponto turístico são os turistas. É aquele que deixa a receita no município. Os Poços Caldenses, existem 2 caminhos. Geralmente, os Poços Caldenses, geralmente, eles não visitam os pontos turísticos. Tá? Já estão acostumados com ele. Mas eles podem ser isentos. Entendi. É uma forma de você fazer uma PPP, isentando aquele que mora em Poços de Caldas. Que é o mais carente, né? Não, aquele de Poços de Caldas, os moradores, de pagar essa taxa. Quer dizer, tudo isso é possível dentro de uma coordenação, de um planejamento. Legal. Poxa, as perguntas não param, viu, Ideu? Com relação ao meio ambiente, quais os cuidados que a Secretaria de Turismo pretende ter? O Fabiano Pessoa, de Belo Horizonte. Bom, na verdade, com relação ao meio ambiente, não é uma atividade correlata à Secretaria de Turismo especificamente. Aí nós estamos entrando em área de outras secretarias, tá? E por diversas vezes eu já vi acontecer aqui em Poços de Caldas movimentos populares, movimentos do poder público, evitando a depredação do meio ambiente. Eu acho que é a maior riqueza que nós temos. Quando eu falo acho, eu quero transformar por entendo que é a maior riqueza que nós temos. E entre
a natureza e entre tudo isso que você falou, a gente tem que ter um cuidado especial, porque é um bem finito. Se você não cuidar bem do meio ambiente, o que vai acontecer? O turismo Os morre, nossos filhos, os nossos netos não vão poder estar apreciando isso que hoje a gente está presenciando aqui. E também acaba atrapalhando o turismo. Talvez porque ele deve ter linkado uma coisa com a outra, né? Sim, quando eu digo, eu estou falando de responsabilidade coparticipativa. Perfeito. Ele faz mais uma pergunta, depois nós já vamos para as últimas 4, também para você não atrapalhar mais, né? O Fabiano está falando o seguinte: o fator relevante ao turismo é o emprego. Qual a posição da secretaria a este fator tão importante para a economia da cidade? Pois nós já tratamos desse assunto porque, afinal de contas, eu disse que o turismo é um dos setores que mais gera emprego. É a terceira atividade que mais gera emprego. Então, quer dizer, o turismo tem que ser tratado com carinho, mas também tratado como fonte e geração de empregos. Isso é fundamental. E quanto melhor você cuida do turismo, mais empregos. E quando eu falo emprego, não é só emprego direto. Os indiretos, né? Os indiretos, aquele que vende queijo, aquele que vende artesanato, aquele que vende seus produtos, tudo isso é geração de emprego e geração de renda para pais de famílias Poços Caldenses. Legal. Ideu, agora nós vamos partir para algumas perguntas, né, ou talvez colocações aqui que foram feitas com relação aos esportes de trilhas e montanhas, caminhadas, cavalgadas. Então, primeiro falaram aqui sobre o Dedo de Deus. Depois vem pela antiga estrada de ferro mogiana. Temos outras trilhas como saindo de Poços de Caldas, passando por Santana de Caldas, indo até Caldas. Outra trilha, saindo de Poços de Caldas, passando por Queda d'Água, a Igrejinha Santo Aleixo, Fazenda Maringá, Pedrão, Árvore e voltando para Poços. E a última a questão do rally de moto e de carro, como já teve no passado aí, segundo essa pessoa, será que Poços de Caldas vai voltar a isso que é uma forma também de colocar o Poços de Caldas em evidência nacional e também fora do Brasil? Bom, com relação às trilhas, eu digo que trilhas são importantes porque existem turistas que procuram cidades e destinos especificamente para isso. É o turismo radical. Eu estou te falando isso porque não são exploradas segundo eles, né? Sim. O que eu quero dizer é que existem essas opções aqui. Existem empresas e pessoas que têm empresas que exploram esse tipo de condução a turistas, inclusive que exploram, por exemplo, a condução de turismo ao turismo rural, etc., que vale. E com relação a segunda pergunta, com relação a motocross, é isso que você falou? Rally, né? Rally. É o rally de moto, carro. Olha quantas pessoas vêm quando existe um evento desse aqui. E ele é feito fora da cidade. Então, quer dizer, fora do que eu falo, do centro da cidade. Não existe nenhum transtorno na cidade. Mas os hotéis ficam cheios, os restaurantes ficam cheios. Então, todo tipo de turismo é válido. Eles estão dizendo o seguinte: você pretende estimular esses esportes que eu citei aqui, porque, segundo eles, faz anos que ninguém ouve falar aqui em Poços, entendeu? Bom, na verdade, já aconteceram algumas provas aqui em Poços de Caldas. Mas Mitsubishi, se não me engano. Esse calendário ele tem que ser buscado. Legal, é isso. Importante, tem que ser buscado. E isso é vender Poços de Caldas lá fora, tá? E em busca oferecer que esses eventos aconteçam aqui. Porque o que acontece quando você tem um evento desse? Duas coisas. Primeiro, geração de renda e circulação de capital. Segundo, projeção da cidade aí a nível nacional até internacional. Então, portanto, esse tipo de turismo nos interessa também. Legal, Ideu. Quero te agradecer demais, né? E desculpa mais uma vez aí por ter estendido o seu tempo. Que isso, foi um prazer. Eu fiquei muito feliz aqui, espero de ter conseguido também explorar aqui os anseios, né, dos nossos ouvintes. Olha só, tem mais uma pergunta chegando aqui.
Você pode responder mais uma? Perfeitamente. Olha só, a Emília Cândida de Oliveira. Nossa, Poços de Caldas é linda, maravilhosa, mas nossas calçadas estão todas esburacadas. Eu já vi turistas comentar sobre isso, indo para a feirinha de domingo. Isso aí talvez não seja um assunto até para você. Bom, posso responder. Mas você pode responder? Claro. As calçadas de Poços de Caldas, elas são pertinentes a outras secretarias, tão competentes, mas o que o poder público está fazendo e pode fazer, tem feito. Você quer ver um exemplo muito simples? A Praça Dom Pedro II, que é a Praça dos Macacos. Muitos turistas e pessoas de Poços de Caldas reclamavam que tropeçavam lá, que a calçada estava ruim. Vai lá dar uma olhada. Hoje ela está sendo totalmente revitalizada. Inclusive, Porto, a Secretaria teve que deslocar a FEARPO para a rua, ali em frente à feirinha mesmo. Eu estive lá no domingo passado às 4h20 da manhã para acompanhar essa mudança. E os feirantes estão satisfeitos, ou melhor, os expositores estão satisfeitos. Por quê? Porque eles vão receber uma praça nova de novo. Olha que legal, hein? E a população também está satisfeita. E com relação às calçadas, isso não é um histórico de hoje, nem de ontem. Já faz muito tempo que elas vêm se deteriorando. Nós somos uma cidade em progresso, em crescimento, né? E, logicamente, que a calçada, assim como a pavimentação da cidade, faz parte do trabalho do poder público. Legal. Gente, nós vamos para um rápido intervalo. Enquanto isso, vou me despedir aqui do meu amigo Ideu, né, que ele está indo para o dentista, cuidar do dentinho. E voltamos já já. Não saia daí que, o quadro novo Opinião do Porto. É um assunto que será do seu interesse. Eu tenho certeza disso. Não saia daí. Obrigado, Porto. Você está ouvindo Bate-Papo com o Porto. E daqui a pouco tem mais. Ouça sem moderação. MAC Rádio. Se desenvolver é uma questão básica de sobrevivência e de realização. Conheça o programa Apadrinho Desenvolvimento de um aluno da APAI de Poços de Caldas e faça parte da história desta entidade que desde 1972 vem desenvolvendo as pessoas com deficiência e a aceitação destas na sociedade. Você vai se surpreender em ver como algo tão simples pode integrar de forma extremamente significativa a sociedade e a entidade na missão de desenvolver uma pessoa. Saiba mais sobre o nosso programa através do 35-3714-1326 ou por e-mail poçosdecaldas@apaimg.org.br. Vamos lá, Apadrinho Desenvolvimento de um aluno. Sorria! Você está sendo cuidado e muito bem cuidado. Cuidado por profissionais da Som Odontologia, especializados nas mais diversas áreas da odontoeconomia. Odontoeconomia é a maneira Som Odontologia de fazer o seu bolso sorrir. Saiba mais em somodontologia.com. Som Odontologia, saúde para o seu sorriso, música para os seus ouvidos. Poços de Caldas é mais MAC. MAC Rádio. Ágape 365 é uma ONG que nasceu da necessidade que temos de semear amor e gentileza, tendo como objetivo inicial realizar ações todos os dias do ano, buscando sempre simplicidade e eficiência. Atendemos os mais diversos tipos de carências, alimentando, vestindo e trazendo dignidade para famílias em situação de risco. Ajudar a transformar sofrimento em sorrisos e espalhar simplesmente o amor faz bem, que fazer o bem faz bem. Em um momento em que vivemos no mundo de tantas situações ruins e complicadas, você também pode ajudar a fazer a diferença. Nos procure no Facebook, Ágape 365, e venha você também ser um Fox Engenharia e Arquitetura, projetos e construções. Regularize seu imóvel junto à Prefeitura. Alvará sanitário e aprovação de AVCB junto ao Corpo de Bombeiros. Projetos especializados de arquitetura, cálculos estruturais, elétrico, hidráulico e Corpo de Bombeiros. Endereço: Rua Correia Neto 981. Instagram: Fox Engenharia. Facebook: Fox Engenharia e Arquitetura. WhatsApp 99706-2514. Fox Engenharia.
renovação do rádio no Brasil. Rádio é MAC. Voltamos com ele. Bate-papo com o Porto. Aí, minha gente querida do Brasil e do mundo. Olha, hoje estou muito feliz porque essa música aí dá vontade de sair dançando, hein, Rodrigo? Olha só. É isso aí, minha gente. E hoje a cobra vai fumar, hein? Literalmente. Mas antes, vou dar alguns recadinhos aí. Olha só. Sei que seu gás está acabando, né? Tá preparando aquela comidinha aí pro maridão, tá chegando, pro namorado aí hoje à noite. Não se preocupe, que você não vai passar aperto, viu, minha amiga, meu amigo? Você disca lá, liga na Gás Bom Gás. Lá o atendimento é rapidinho e preço, olha, justo. E ainda você concorre brinde. Tem uma questão lá, quando você ligar, fala assim, ó, que questão de brinde, o que é esse brinde? É uma cartelinha lá que você preenchendo os 4 quadrinhos, você ganha brinde. Então, se informe, liga lá na Gás Bom Gás, telefone 3714-2344 ou pelo 0800 283 4566 e também pelo WhatsApp 99223 1103. Gás Bom Gás, o porto seguro da sua cozinha. Olha, você que tá pensando também comer uma carninha hoje, o tempo deu uma mudadinha, tá meio friozinho, né? Então você vai lá no BEP Churrascaria e Restaurante, do meu amigo Abelar, o gaúcho BEP. Lá tem mais de 10 tipos de carnes para você e também o mini rodízio. E tem novidade lá, viu? Olha só, também tem service. E tudo feito com aquele carinho para você. BEP Churrascaria e Restaurante. Rua Prefeito Chagas, esquina com a Rua Rio de Janeiro. E daqui a pouquinho tem mais, hein? Agora nós vamos falar de um assunto, né? Que é de seu interesse. Onde é o quadro Opinião do Porto. E agora, a opinião do Porto. Olha só, minha gente, eu fico realmente, não vou falar nervoso, mas fico irritado com essa situação que eu vou falar agora para você que está nos ouvindo aí, ou para você que vai nos ouvir e assistir logo mais à noite, ou amanhã, final de semana, aí no sábado, domingo. Ou seja, é de ficar indignado, de bater na mesa. Não dá para admitir o que eu vou falar agora. Olha só, o Supremo Tribunal gastou em 2016 mais de $500 bilhão. Gente, é bilhão. Mais de $500 bilhão. Eu vou falar aqui na íntegra tudo que foi gasto, né? Isso que eu descobri, puxei na internet, isso em 2016 e 2017. Não puxei 2018 para não ficar mais nervoso, né? Olha só, vamos lá. O Supremo Tribunal, os ministros do Supremo, eles têm 2.450 funcionários. Olha que absurdo. Para se você ter uma ideia, cada ministro lá tem 11 ministros no Supremo. Só para vocês terem uma ideia, dá 222 funcionários para cada ministro. Espera um pouquinho, gente. Tem muitas empresas que não tem 222 funcionários. Quem que tá pagando essa conta? Eu, você. Esses ministros estão chamando a gente de trouxa, não é possível. Eu não tenho outra palavra para falar isso. Isso é imoral. Depois vem aí na televisão eles todo
todos lá com a sua gravatinha, o seu terno, que paga aí 10 mil reais num terno italiano, né? Olha só, não para por aí não. Olha outros absurdos. Vamos lá. Lá no Supremo tem 25 bombeiros civis, 85 secretárias. Olha que absurdo. Para que 85 secretárias se eles têm 11 ministros? Outro absurdo mais ainda, 299 vigilantes, 199 recepcionistas. Olha, então eles estão recepcionando lá todo mundo. Não é possível, gente. Nem se você juntar as maiores empresas do Brasil, não tem 199 recepcionistas. 19 jornalistas. Outro absurdo. Em muitos jornais não se tem 19 jornalistas. Olha outro absurdo. 29 encadernadores para arrumar o caderninho dos amigos lá. É mole, gente. Olha só, eles estão com excesso de limpeza. Não é possível, deve ter algum tic-tac lá, ou deve ser tic-teco, só pode ser. 116 serventes de limpezas. Olha que absurdo. Olha outro absurdo ainda, 24 copeiros, 27 garçons. Eles têm que fazer o regiminho lá, né, gente? Porque não é possível, né? 27 garçons, 24 copeiros. Olha só, 12 auxiliares de desenvolvimento infantil. 12. Tem 11. Será que é um para cada ministro e um fica para cobrir as férias? Só pode ser, porque as bobagens que eles fazem lá, a gente fica ali, nós ficamos complexados, não é verdade? Olha só, tem mais, hein? Tem mais imoralidades. Os caras ainda têm auxílio moradia, auxílio dentista, assistência médica. Só para você ter uma ideia, eles gastaram 2 milhões em auxílio educação pré-escolar. Pô, será que os caras, eles ganham tão bem? Será que o salário deles não dá para pagar a escola para os filhos, para os netos? Porque você gasta, em 11 ministros gastarem 2 milhões de reais, não é possível. Eu não vejo. Olha, a gente fica realmente indignado com esses dados. Vamos lá que tem mais. Pode ficar bravo mesmo, porque eu estou, viu? Olha só. Olha que absurdo. Foram gastos 12. Gente, é 12. 1 mais 2, 12 milhões com alimentações, com os ministros. É lógico. Os caras vão fazer lá jantares, almoço, como já aconteceu aí esse ano, com caviar, lagosta, vinho importado. Ô, gente, faz um regime aí, por favor. Não é possível. Se os brasileiros estão sendo cortados ali, ó, a carne, será que... Olha, vocês estão de brincadeira. Olha pra mim aqui, vocês estão de brincadeira. Olha só, foram gastos 204 milhões com auxílio funerário. Porra, tá morrendo gente todos os dias? Por que esses caras então estão vivos ainda? Não é possível, ó. Quem que tá sendo enterrado? Onde foi esse dinheiro? Olha só, foram gastos 10 milhões com informática. 10 milhões, gente, 10 milhões. Não é 10 mil, não, é 10 milhões. Olha só, 40 milhões em segurança institucional. Depois vem aí, ó, auxílio com transportes e outros. Fala pra mim aqui, ó. Fala aqui na nossa página, no José Porto. Fala pra mim o que você achou disso. Olha que absurdo. Vamos lá. Ó, eu vou fazer o seguinte, Rodrigo, dá pra gente pôr um intervalo?
E nós voltamos já, porque, olha, realmente eu fiquei aqui com vontade de quebrar esse computador, que isso é um absurdo. Nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos já. Você está ouvindo Bate-Papo com o Porto. E daqui a pouco tem mais. A renovação do rádio no Brasil. Rádio é MAC. Toda segunda, às 11 da manhã, você tem 1 hora de informações sobre estética, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Jussara Marric apresenta Estética Day. É toda segunda, às 11 da manhã, aqui na MAC Rádio. Transmitindo do Brasil dia e noite. Você está na MAC Rádio. Chegou o Clube de Vantagens da nossa Santa Casa. Isso mesmo! Fazendo uma doação de R$50, você se associa ao clube e recebe benefícios e vantagens exclusivas em dezenas de estabelecimentos de Poços de Caldas. Você, empresário, pode ser parceiro se associando também. Todo mundo ganha. A MAC Rádio abraça essa ideia. E você? Então, não fique de fora. Acesse santacasapc.colabore.org e faça a sua doação ou entre em contato pelo número 3729-6123. Para um planeta inteiro de audiência. MAC Rádio. Voltamos com ele. Bate-papo com o Porto. Opinião do Porto. Na MAC Rádio. Estamos de volta com a Opinião do Porto. Olha, realmente eu tive que tomar uma água porque isso ferve o sangue. A gente que procura trabalhar de forma honesta, vê o cidadão, né, a cidadã, o povo sofrido aí, que, poxa, ganha o seu salário mínimo na sua grande maioria, faz aquele esforço danado para pagar as suas contas e vê essa turma do Supremo, dos ministros, com todas essas regalias. Olha, eu não sei qual é o governo federal que vai mudar isso, mas precisa ser mudado urgentemente, gente. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão tirando sarro da cara do brasileiro, do trabalhador. O povo já não aguenta mais, está muito sofrido. Não é possível. Você imagina o que deve estar aí nas entrelinhas, as regalias que o Supremo, isso que nós puxamos do Supremo, mas imagina de outros departamentos, de outros órgãos. Gente, vocês estão de brincadeira, para com isso, vai. Olha só, agora nós vamos falar de um assunto aqui da nossa cidade, de Poços de Caldas. Isso também tá tirando o sono do nosso povo aqui de Poços de Caldas. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o comandante da Polícia Militar aqui de Poços de Caldas. Inclusive, na segunda-feira, eu vou entrar em contato com o comandante para ver se ele vem aqui ou manda alguém para responder essas questões que eu vou estar falando agora. Que não dá para admitir mais em Poços de Caldas. E a gente tem que falar. Doa quem doer. É o seguinte, comandante. Por quê? O que está acontecendo aqui em Poços da nossa cidade? O que está acontecendo em Poços de Caldas? Me responda, ô comandante. Nós temos vários arrombamentos em lojas, em restaurantes, né? Onde arrebenta com tudo. Quem vai pagar essa conta, comandante? Porque o prejuízo já está com o comerciante. Quem paga essa conta? É isso que tem que ser respondido. Olha, não dá mais. Chega. Poços de Caldas tem que voltar a ser aquela cidade segura. E só tem um jeito, comandante. É pôr polícia na rua. Vou citar aqui novamente, aqui, ó. Está tendo vários arrombamentos em lojas, restaurantes. Inclusive, a semana passada, né, teve 2 arrombamentos em 2 restaurantes. Eu não vou citar o nome aqui, mas a polícia deve ter aí, porque foi feito o boletim de ocorrência. Também tá tendo diversos assaltos em residências, em alguns bairros chiques. Eu não vou falar também para não denegrir o bairro, mas também tem boletim de ocorrência. Tráfico de drogas.
aumentou muito demais. Inclusive, eu vou falar o endereço aqui, que eu gostaria que o comandante concentrasse aí os seus esforços, porque nenhum morador está aguentando mais. Na rua Pernambuco, ali onde era ali um prédio ali de frente ao SAMU, os moradores estão olhando e as residências em volta não aguenta mais gritos de madrugada, assaltos, ameaças dos drogados, dos traficantes. A gente não sabe. A questão é o seguinte: é droga que está sendo vendido ali e usada, né? Onde era o antigo SAMU. Então fica ali naquela rodinha, 5, 6, às vezes tem até 10 usuários de droga. E alguém tá vendendo, passa ali, vende, eles vão lá e usa a droga e etc. É aquela bagunça trazendo perigo para quem para no farol, porque a partir das 7 horas da noite já começa esse tráfico, né? Então gostaria que o comandante da Polícia Militar tomasse as suas providências, né? Outro ponto também, o tráfico de drogas. Aliás, já falamos sobre isso, o tráfico de drogas aumentou muito. E outra coisa também, o arrombamento em carros, né? E furtos. Quarta-feira foram arrombados diversos carros na cidade, inclusive um no bairro ali no Jardim dos Estados, onde levaram vários pertences aí de uma senhora, que eu também não vou citar o nome. Mas, inclusive, furto de veículos à luz do dia, né? Toda hora está sendo mostrado aí nas redes sociais. Então, comandante, por favor, resolva isso para nós, tá? Nós vamos ficando por aqui agora com essa nossa opinião do Porto. É um quadro novo. Eu quero agradecer muito a sua audiência. Um grande abraço, uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana. Um beijo no coração, minha gente. Fui. Fique com Deus. Opinião do Porto, na MAC Rádio. Termina aqui o Bate-Papo com o Porto. Mas não se esqueça, toda sexta-feira, às 4 da tarde, o Porto bate um papo com você, aqui na MAC Rádio. A Rádio Sem Limites. MAC Rádio. Seu Mineiro Delivery Box. O melhor da comida mineira. Mexido mineiro, vaca atolada, tutua mineira, feijoada, carne de panela, estrogonofe. Entrega grátis na área central. Funcionamos de 11 às 2